capítulo 15. Para mim é um imenso prazer poder conhecer mais um rebanho do Senhor. Convite do nosso irmão Sérgio. Para mim, glória a Deus, é um motivo de grande felicidade. Quem encontrou, diga amém. São Lucas, capítulo 15. Para quem não encontrou, vou dar uma pista. Está dentre Gênesis ao Apocalipse. Aleluias. Todos acharam amém? Versículo de número 8. Traz por subtítulo a parábola da dracma perdida. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Levante a sua Bíblia para os olhos comigo. Eu quero fazer só uma oração de 1 minuto e nós vamos entrar na palavra. Senhor, eu rendo a Ti graças, louvores. Eu não mereço, Senhor, estar aqui nessa noite. Eu reconheço que sou pó e cinza. Mas eu quero aqui, ó Deus, tributar ao Senhor a honra, a glória e o louvor. E a Te pedir, ó Deus, que o Senhor conduzas a minha vida por intermédio dessa palavra, para que a Tua igreja possa, Senhor, ser renovada, para que Teu povo possa, Senhor, em nome de Jesus, sair daqui saciado. Senhor, cobre essa igreja na sombra do Onipotente. Repreenda a distração, os empecilhos adébitos do inimigo. E abra a nossa mente, abra o nosso coração, para que a Tua palavra esteja escrita lá nas tábuas do nosso coração, para que possamos viver a verdade, para que possamos viver a palavra, para que o Teu Evangelho tenha efeito em nós, para que possamos alcançar a vida eterna, em nome de Jesus. Pode se sentar. Se você puder dar aquela salva de palmas, só os pequenos das mãos. Com aleluias, com glória, com louvores. Amados, eu gostaria que você me desse a sua atenção por 1 minuto. Se você puder, desliga o seu celular. Pede o irmão do teu lado para não conversar com você. Deus tem uma palavra para o seu coração aqui essa noite. Quando nós pegamos aqui esta parábola, nós entendemos que o Mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala por intermédio de parábolas. E as parábolas eram usadas como uma mensagem figurada. Sempre quando Jesus liberava uma parábola, ele tinha uma mensagem a ser tratada. Ele tinha uma palavra a ser divulgada. E se você pegar o livro de Lucas, no capítulo 15, você vai ver que há, no discorrer da história, do contexto do capítulo, há 3 tipos de parábolas que trazem o mesmo significado. Jesus, ele fala sobre uma parábola de um homem que tinha 100 ovelhas e que, perdendo uma, ele vai até os montes, ele busca a sua ovelha ferida e atrás pelos ombros para o aprisco. Você vai ver que no mesmo capítulo o mestre se refere a um fazendeiro, a um homem que tinha grandes propriedades e tinha 2 filhos, e um de seus filhos lhe pede a parte dos bens e vai para desfrutar, para gastar, e o seu pai fica esperando a volta do seu filho para casa. E nós vemos dentro desse capítulo a parábola da dracma perdida. E quando nos tratamos de dracma
dracma perdida. Você precisa entrar um pouco no contexto da história para que você entenda o que Jesus queria dizer. Jesus aqui se refere ao qual da mulher, ou de alguma mulher, que tendo 10 dracmas. Naquela época, toda mulher, na véspera do seu casamento, ela recebia a posse de 10 dracmas. As dracmas eram 10 moedas que elas recebiam como um presente, como um prêmio pelo seu casamento. E aqui Jesus se refere à importância daquelas dracmas. Jesus se refere ao carinho que aquela mulher tinha pelas suas dracmas. Então Jesus diz ao qual dessas mulheres que tendo 10 dracmas, ao perder uma de suas dracmas, ela não acende a candeia, ela não varre a casa e procura diligentemente até a encontrar. Quando eu me refiro a essa parábola, eu quero adiantar aqui um pouco dentro dos livros anteriores para que você compreenda, porque essa parábola se refere a uma mulher que tem 10 dracmas e que procura a sua dracma perdida. Mas essa mulher, dentro desse texto, é um referencial de Deus. Jesus, quando se refere a essa mulher, está se referindo a Deus. Então Deus, dentro dessa parábola, ele tem consigo a posse de 10 dracmas. E quais dracmas então poderia ser essa? A Bíblia então está dizendo que essa mulher perde uma de suas dracmas. Quando pegamos a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso 1 em diante, nós vemos que Deus ele criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Se você pegar os textos em diante no livro de Gênesis, no capítulo 1, você vai perceber que Deus então começa a dar forma. A Bíblia fala que Deus disse: haja luz, e houve luz. E disse Deus: haja répteis na terra, e houve répteis na terra. E disse Deus que haja, aleluia, todas as coisas, as luminares do céu, haja dia e noite, e conforme a palavra de Deus assim o fez. Ao Deus dar um cabo na criação do mundo, presta atenção aqui para que você entenda. Quando Deus dá cabo à criação do mundo, a Bíblia diz que Deus diz em Gênesis no capítulo 1 e no versículo de número 22: façamos portanto o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. A Bíblia diz então que Deus ele deu ao homem 2 dons especiais: a imagem e a semelhança de Deus. Você está aqui hoje, eu tenho algo para te dizer. Você é a imagem do Deus vivo, poderoso, forte, grande, vivo e eterno. Deus então ele faz o homem, ele cria o homem, ele modula o homem e assopra-lhe as narinas, ele faz uma alma vivente. A Bíblia diz então que Deus coloca o homem para cuidar do paraíso, para guardar tudo dentro do paraíso. E a Bíblia diz então que Deus lhe faz uma adjuntora, uma mulher que estivesse do seu lado. A Bíblia diz em Gênesis no capítulo 3 que Eva era a esposa de Adão. Ela é tentada e ela cai no pecado da tentação. E ao ela cai no pecado da tentação, ela então agora entra em uma condição juntamente com Adão, porque Deus havia dado uma lei. Qual lei é essa? A lei da qual Deus disse: tu poderás comer de todo o fruto que há no paraíso, mas o fruto do conhecimento do bem e do mal tu não poderás comer. Essa era a ordem de Deus. Quando o homem come do fruto a qual Deus proíbe, ele dá luz ao pecado, e dando luz ao pecado traz consigo as suas consequências, tais como o medo, a decepção, a angústia, a depressão. É tudo consequência do efeito do pecado. Quando Adão então comete esse pecado, a Bíblia diz que Deus ia visitar Adão, e agora Adão está com medo de Deus, e ele tenta fugir de Deus. Adão ele agora passa por um estágio na sua vida, porque o pecado ele traz consigo a morte. A Bíblia diz em
em Romanos no capítulo 6 e no versículo 23, porque o salário do pecado é a morte. A morte, ela traz consigo 3 divisões. A primeira divisão da morte é a morte física, que é a separação da alma e do corpo, a morte natural, da qual nós entendemos. Mas a morte não para por aí. A morte tem uma segunda divisão. A segunda divisão da morte é a morte espiritual. Quando o homem come do fruto a qual Deus proíbe, o homem perde a sua visão espiritual, porque a Bíblia diz que Adão, ele tenta se esconder de Deus, ele tenta tampar a sua nudez, e isso indica perda da sua visão espiritual, porque a Bíblia diz, e Adão bem sabia, que Deus, ele é onisciente, onipotente e onipresente. E Deus, ninguém se esconde, ninguém tampa, ninguém se apaga diante dos olhos dele, porque ele tem olhos como chama de fogo. A terceira divisão da morte é a morte eterna. Por conta do pecado, o homem não tem parte com Deus, somente a condenação eterna, porque é isso que o pecado traz para o ser humano. Em Hebreus capítulo 9, verso 27 está escrito: porque ao homem está ordenado morrer uma só vez, e sendo após isso, segue-se o juízo. E diante do juízo não há justiça humana, não há justiça do homem, não há boa obra que o justifique diante de Deus. Agora a dracma se perde, o homem está perdido. A Bíblia diz que toda geração, a partir de Adão, nasce com a influência do pecado. Se você abrir a Bíblia em Gênesis no capítulo 5, no versículo 1 e 2, você vai ver que a Bíblia diz que Deus faz o homem conforme a sua imagem e sua semelhança. Mas a descendência de Adão, ou seja, os filhos de Adão, nasceram conforme a imagem de Adão, ou seja, a imagem caída de Adão. Ora, o que a Bíblia infere nisso? A Bíblia então diz que o homem, ele nasce com a tendência para o pecado. A tendência do pecado é assim: toda vontade do homem é designada para o erro, todo o querer do homem é voltado para a carne. Pelo que Paulo diz que a carne do homem não é sujeita à lei de Deus, mas a carne do homem é sujeita ao pecado. O homem se torna escravo do pecado. A Bíblia diz em João 8, verso 34, que a Bíblia fala que todo aquele que transgride a lei, ele se torna um escravo do pecado. Jesus diz então que o homem, ele se tornou um escravo do pecado. Às vezes você pode perguntar e até mesmo dizer: meu Deus, quantas situações difíceis nesse mundo, tanta catástrofe, tanta coisa terrível nesse mundo, por que isso tudo acontece? São efeitos do pecado, é a ação do pecado na vida do homem. Essa é a realidade da condição humana. Sabe o que a Bíblia diz? Que nós estamos perdidos. A Bíblia fala em Romanos 3, verso 23, porque todos pecaram e excluídos estão da glória de Deus. Sabe o que é isso? O pecado nos exclui da glória de Deus. Isaías capítulo 59, verso de número 1 e 2 está escrito: eis que a mão do Senhor, ela não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido está tapado, mas o Senhor disse assim: olha, mas os vossos pecados fazem separação entre mim e vós. É isso que Deus estava dizendo: eu quero abençoar o mundo, eu quero abençoar o homem, mas a realidade é que pelo pecado do homem, o homem está distante de Deus. A Bíblia diz que Deus então manifesta a lei. A lei de Deus foi dada pelo homem através de Moisés. Moisés foi o profeta da qual Deus escreveu a sua lei em tábuas, da lei da qual o homem não tem condição de seguir. E quando o homem não tem condição de seguir, o homem então é infrator da lei. Sendo o homem infrator da lei, o homem não tem parte com Deus, o homem não tem comunhão com Deus. Mas que lei é essa, pregador? Êxodo capítulo 20, versos em diante, você vai perceber que a lei de Deus era: primeiro, não farás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não terás outros deuses nem outros senhores diante de mim. O Senhor disse: não matarás,
disse: não furtarás. O Senhor disse: não dirás falsos testemunhos, não adulterarás, não cobiçarás aquilo que não é teu, não desejarás. E sabe quando o homem faz essas coisas? A todo momento o homem deseja o mal. Jesus Cristo disse, está em Mateus capítulo 5, vós ouviste dizer: não adulterarás. Eu porém vos digo que aquele que olha para uma mulher e a deseja e a cobiça já cometeu adultério com ela. Jesus Cristo também disse: vós ouviste dizer: não cometerás assassinato. Eu porém vos digo que aquele que tem uma mágoa no coração contra o seu irmão já cometeu um pecado de assassinato. Olha o poder da lei, olha o que Cristo queria mostrar. Jesus tira toda a superficialidade da lei, porque antigamente para os fariseus pecado era somente pegar uma pessoa no ato, somente na ação. E Jesus revela o coração da lei, e ninguém tem condição de seguir a lei. Aqui eu lanço o desafio e pergunto a todos que aqui estão: quem nunca desobedeceu seu pai? Quem nunca desobedeceu sua mãe? Quem nunca contou a mentirinha? Então você é infrator da lei, e gerando a infração da lei você comete pecado, e cometendo pecado ele gera a morte, e gerando a morte o homem não tem parte com Deus, o homem não tem comunhão com Deus, o homem não tem vida com Deus. O céu não é o lugar do homem. Entenda aquilo que eu quero te dizer. Em 2 Coríntios capítulo 3, verso 6, Paulo ele diz assim, que a lei foi dada, presta atenção, através de letras em tábulas. E Paulo diz assim, que a letra mata. Quando ele diz a letra, ele se refere à lei de Moisés. Sabe por que a letra mata? Porque o homem olha para a lei de Deus e ele não consegue seguir a lei. O homem olha para a lei de Deus, está escrito: honrará o teu pai e tua mãe. O homem para e pensa, olha, poxa, eu já errei tanto, eu não tenho condição de seguir a lei. Está escrito na lei: não adulterarás. Poxa, eu já falei tanto. Não dirás falso testemunho. Poxa, eu menti hoje. O homem não tem condição de seguir a lei. Sabe por que a lei foi dada? Paulo diz assim, que a lei foi dada para que abundasse o pecado, porque o homem tem ciência do erro dele, mas ele não tem condição de seguir. Então o homem não tendo condição de seguir a lei, o pecado aflora, porque você vê a lei e não segue. Mas espera aí, pregador, aonde você quer chegar? Eu quero dizer para você, provar para você, e que você entenda isso. Porque se você não entender isso, a sua vida não vai mudar. Você precisa entender esse versículo de Romanos 3:23, porque todos pecaram e excluídos estão da glória de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o homem não tem condição de ser salvo. Em Isaías capítulo 64, verso 4, Deus disse assim: as vossas obras, Israel, são para mim como um trapo de imundícia, é lixo para mim. Sabe por que é um lixo? Paulo, quando ele se refere à sua velha natureza, ele diz assim: olha, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu odeio, que eu não quero fazer, é o que eu pratico. Paulo, ele reconhece a sua natureza pecadora e o quanto que o pecado influencia a vida dele. Então eu quero que você entenda aqui hoje que
por si mesmo, por você mesmo, você não pode ser salvo. Não há condição. Não tem jeito. Quantas vezes eu já fui evangelizar, pregar a palavra, viravam para mim, irmão Sérgio, diziam assim: mas eu já tenho Deus, eu faço boas obras, eu dou cesta básica, eu realizo boas ações. Isso são obras louváveis para a sociedade, mas diante de Deus é diferente. Você pode fazer boa ação, sim. Você pode fazer boas obras, sim. Mas diante de Deus, isso não pode te justificar. Você entende isso? Porque todos pecaram e excluídos estão da glória de Deus. E estando o homem excluído da glória de Deus, é onde que entra no contexto de Lucas capítulo 15, versículo de número 8. A dracma se perdeu. Sabe por que a dracma? Porque a dracma é valor. E você tem valor para Deus. Mesmo estando o homem perdido, excluído da glória de Deus, você consegue entender isso? 1 João está escrito que todo aquele que ama o mundo é inimigo de Deus. E todo aquele que é amigo de Deus é inimigo do mundo. Você entende isso? O homem é completamente inimigo de Deus. O homem é completamente errado diante de Deus. Mas Deus, quando olhou para essa humanidade, a Bíblia diz em João no capítulo 3, no verso de número 16, porque Deus, isso não tem explicação, porque Deus amou o mundo, porque Deus amou essa igreja, porque Deus amou você, porque Deus amou. Você consegue entender isso? Eu acho que a mande faz assim. Não havia mérito em nós para ser amado. Não havia obra de justiça em nós para sermos amados. Tudo o que fazíamos era errado. Quantos estão aqui se converteram a Cristo? Como era a sua vida antes? Você vivia para si. É verdade, Jeová. E há muitos que não se converteram aqui e estão nessa condição, vivendo para si. A Bíblia diz que você é inimigo de Deus. Um Deus sobrenatural. Você tem consciência disso, do que a Bíblia diz que Deus é? A Bíblia diz que Deus, apenas com a palma da sua mão, Ele coloca mares, rios e oceanos nela. Você consegue entender o tamanho de um Deus assim, que está sentado em um alto e sublime trono, e os seus pés estão sobre esse cabelo dessa terra? Mesmo assim, Aleluia. Deus amou o mundo. E sabe qual foi a ação, a prova do amor de Deus? É que Ele enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida
que o mundo é trevas. Você já chegou num quarto escuro e procurou um documento para você achar, você não encontra. Você já entrou em um quarto escuro e procurou um alfinete, um clipe, você não encontra. Porque não tem condição de enxergar. Aí, aquela mulher acende a candeia, sabe por quê? Porque a luz revela. Porque a luz expõe. Porque a luz mostra. Aquela mulher, para encontrar sua dracma, ela teve que acender a candeia. Ei, Deus, para resgatar o pecador, Deus também acendeu a candeia. Jesus disse assim: eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue não andará em trevas, mas terá luz. A candeia está acesa aqui essa noite. Essa candeia é Jesus Cristo. A candeia está acesa aqui essa noite, e ela vem para resgatar a sua vida. Eu não sei em que caminho você está vivendo, eu não sei em que mar de perdição você está, mas Jesus está aqui e Ele é a luz. Diga assim: Deus está falando que Ele é a luz. Diga assim: Deus é a luz. Diga assim: se o seu mundo, se a sua vida está em trevas. Diga assim: se o seu casamento está em trevas. Diga se a situação está difícil. Diga assim: Jesus é a luz do mundo. Diga: Jesus é a luz do mundo. Ele é a luz, Ele está aqui. Rasga a mão para cima e adora o Senhor. Ele acende a candeia. E quando a candeia está acesa, ela passa a mão na vassoura e começa a varrer a casa. Só o Senhor é Deus. Ela varre a casa. Tem pessoas que dizem: Deus só quer o coração. E tem outros que dizem: não, se você vem para Deus, você tem que mudar isso. Peraí. Para a mulher encontrar a dracma, ela tem que varrer a casa. Porque se ela tem que varrer a casa, é sinal que a casa não estava limpa. Glória a Deus. Quando Deus nos encontra num mundo de perdição, nós estamos cheios de avareza. Nós estamos cheios de pecado. Nós estamos cheios de imundícia. Nós estamos cheios de egoísmo. Meu Deus. Nós estamos cheios de soberba. Aí a luz que revela, porque a luz é assim, expõe, ela mostra. Glória a Deus. Aleluia. Tem muitos que pregam e dizem: você pode vir para Cristo, e do jeito que você está no seu dia, no sua fé, tá bom. Não está. Porque a luz expõe, a luz mostra o erro. A luz revela o pecado. Quando Jesus veio pregando, uma multidão arrastava, era muita gente. A Bíblia diz que quando acentuou o tanto de pessoas, era em torno de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Era muita gente, era uma massa. Jesus chamou a multidão, os
os discípulos, todo mundo, ó, se alguém quiser vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo. Oh, glória. Ah, mas peraí, Senhor, não, eu vim pelos milagres. Pode ir embora. Eu vim pelos pães que o Senhor multiplicou. Pode ir embora. Se alguém quiser vir após mim primeiro, negue-se a sua vontade. Glória a Deus. Tome a sua cruz e me siga, diz o Senhor. O caminho de Cristo é renúncia. O caminho de Cristo é estreito. O caminho de Cristo é apertado. Mas Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém pode vir a Deus se não passar por mim. É isso que Ele disse. Quem é Deus? Quer ser salvo? Passa por Jesus. Diga para o irmão que está do teu lado assim: o jeito é passar pela porta. Diga aí: o jeito é passar pela porta.